A transformação verdadeira não exige anos de espera, nem a chegada de condições ideais. Ela pode acontecer em uma noite de lucidez, coragem e compromisso absoluto. É nesse instante, quando você silencia o barulho do mundo e encara suas próprias verdades, que algo se move dentro de você. A decisão que antes era adiada finalmente se impõe, e o destino começa a ser reescrito longe das distrações. Não é o tempo que transforma. É o momento em que você escolhe mudar, profundamente, sem promessas vazias, sem necessidade de aprovação, apenas você diante da sua verdade. É nesse espaço de honestidade brutal que a nova história começa. Enquanto a maioria adormece confortavelmente em seus velhos hábitos, há aqueles raros que despertam não com o corpo, mas com a mente. Eles se olham com uma honestidade que não admite máscaras nem desculpas. Nesse encontro cru consigo mesmo, sem a tentativa de agradar o mundo, nasce uma força silenciosa, poderosa e inegociável. É nesse instante, onde não há plateia nem distrações, que a transformação se torna possível, pois o verdadeiro milagre não acontece do lado de fora, mas dentro, no alinhamento entre quem você é e quem está destinado a ser. A maioria das pessoas acredita que grandes mudanças acontecem com o passar do tempo, mas a verdade é que o tempo só começa a trabalhar a seu favor depois que uma decisão verdadeira é tomada. Antes disso, o tempo apenas registra a repetição dos mesmos ciclos, o adiamento dos mesmos sonhos, a fuga das mesmas verdades. É a decisão firme, feita no silêncio de uma noite de clareza, que transforma o tempo de inimigo em aliado, acelerando o que antes parecia impossível. Enquanto muitos dormem, presos à rotina automática, alguns poucos despertam, não o corpo, mas a mente. Esse despertar não é físico, é um estado de consciência em que você passa a enxergar a própria vida com brutal honestidade, sem máscaras, sem desculpas, sem a necessidade de agradar ninguém. Apenas você e a verdade crua do que poderia ter sido, e ainda pode ser, se a coragem de mudar for maior que o medo de permanecer igual. É nesse instante de brutal sinceridade que a transformação verdadeira se torna possível. Não porque um milagre externo acontece, mas porque, internamente, algo finalmente se alinha. E quando isso acontece, é como se o mundo, silenciosamente, começasse a responder de outra forma, ajustando-se à nova energia que você passou a emitir. Enquanto muitos passam a vida esperando que o tempo traga mudanças, poucos percebem que o tempo só trabalha a favor de quem já tomou uma decisão real. É nesse despertar interno, muitas vezes em silêncio e longe das distrações, que a vida começa a se reorganizar em torno de um novo propósito. A maioria das pessoas acredita que precisa de garantias para começar. Elas querem ter certeza do resultado antes de dar o primeiro passo. Mas a vida não funciona assim. A clareza, a confiança e o caminho só aparecem depois da decisão. É o ato de decidir, mesmo sem ver o caminho completo, que cria a ponte entre onde você está e onde você quer chegar. A hesitação prolonga a dor. A dúvida alimenta o medo, e o medo paralisa. Quem entende que a ação vem antes da certeza se destaca, cresce e transforma sua história. Não é a ausência de medo que muda tudo. É a disposição de caminhar, apesar dele. E essa força nasce primeiro dentro, na solidão de uma noite em que você finalmente escolhe não esperar mais. Os maiores líderes e realizadores que a história conheceu não começaram no topo. Na verdade, muitos deles surgiram de lugares de completa escuridão, enfrentando rejeição, fracasso e desprezo. O que os diferenciou não foi a sorte, nem circunstâncias favoráveis, mas uma decisão íntima de que não parariam até vencer. Eles cultivaram uma mentalidade inabalável, onde cada queda era uma oportunidade de aprender. Cada crítica era combustível para continuar, e cada obstáculo era apenas um teste temporário.
Eles entenderam que a vida responde à persistência, que o universo se curva diante de quem se recusa a desistir. No fim das contas, o sucesso não é reservado aos mais talentosos, mas sim àqueles que têm coragem de continuar quando a maioria já teria parado. A grande virada na vida de uma pessoa não costuma ser anunciada com fanfarra. Ela acontece silenciosamente, no fundo da alma, muitas vezes no momento mais desafiador. São nesses instantes, onde o desespero parece dominar, que você é forçado a olhar para dentro e encontrar forças que não sabia que tinha. E por mais desconfortável que seja, esse é o momento em que você se reconecta com a sua verdadeira essência. Não é bonito nem fácil, mas é real. E o que é real é poderoso, pois é a partir dessa conexão com a verdade que a transformação começa a tomar forma. É a dor, a luta interna, que gera a força para romper com o passado e fazer uma nova escolha. Não é a ausência de sofrimento que transforma, mas o poder de continuar, crescer e florescer apesar dele. A decisão é o ponto de virada, mas ela não acontece sozinha. Ela exige uma disposição imensa para deixar para trás o que não serve mais. As desculpas, as histórias antigas, as crenças limitantes e a autossabotagem. Quando você faz essa escolha, o que acontece é uma redefinição do seu padrão, uma quebra de ciclos que até então pareciam inevitáveis. Esse movimento não exige que você tenha tudo sob controle, mas que você comece, que você dê o primeiro passo, mesmo sem ver a estrada completa à frente. A verdadeira transformação nasce do compromisso silencioso que você faz consigo mesmo. E é nesse compromisso que reside o poder de mudar a realidade. Não há garantias de sucesso imediato, mas existe uma certeza interna de que, ao se alinhar com o seu propósito, o caminho se revela e a vida começa a responder. Essa mudança pode não ser visível de imediato, mas ela já está acontecendo dentro de você. E quando você se dedica, o mundo ao redor não tem outra opção senão se ajustar. Muitas pessoas passam a vida inteira esperando pelo momento perfeito. Acreditam que, quando as condições externas estiverem ideais, aí sim poderão agir. Porém, o momento perfeito nunca chega. O que realmente transforma é a disposição de dar o primeiro passo mesmo com o cenário longe de ser ideal. A mudança não depende de circunstâncias, mas da sua capacidade de tomar uma decisão com coragem, independentemente do medo ou da incerteza. Às vezes, é necessário atravessar a escuridão para encontrar a luz, e essa luz é a ação. Ao agir, você não só cria novas possibilidades para a sua vida, mas também ativa uma força interna que vai te impulsionar, passo a passo, para o futuro que você merece. As respostas que você busca não estão fora de você, mas dentro. E, ao tomar a decisão de agir, você começa a desbloquear o poder de transformar sua realidade. A verdadeira mudança não vem das condições, vem da sua atitude. Há um poder silencioso que nasce quando você decide que já basta. Quando você diz a si mesmo, não vou mais me permitir ser a versão limitada de quem sou. Chega de me esconder, de esperar por uma oportunidade, de procrastinar. Essa decisão não precisa ser acompanhada de grandes discursos ou gestos dramáticos. Ela começa com um simples compromisso interior de que, a partir de agora, você tomará as rédeas da sua vida. Não é sobre ter todas as respostas ou saber exatamente o que fazer a seguir. É sobre fazer a escolha de não adiar mais. A vida começa a mudar quando você decide parar de terceirizar o poder para algo ou alguém fora de você. Quando você assume a responsabilidade pela sua própria evolução, o universo começa a se alinhar com essa nova postura. As portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir. As oportunidades começam a aparecer. E você se vê em um novo caminho, porque ao final, a decisão verdadeira cria uma força que molda a sua realidade. O mais importante é que, ao tomar a decisão de transformação, você começa a entender que tudo o que você busca
já está dentro de você. Não é algo que você precisa ir atrás ou esperar que chegue de fora. Essa percepção é libertadora porque tira a responsabilidade de sua felicidade e sucesso das mãos dos outros e coloca em suas próprias mãos. A verdadeira mudança começa quando você decide agir de acordo com aquilo que você sabe ser certo para a sua vida, mesmo sem certezas absolutas. O caminho não será sempre claro, mas a decisão é o que ilumina os passos seguintes. Quando você se compromete com o que sabe que é o melhor para si, com o seu próprio crescimento, as coisas começam a se alinhar. As pessoas que você precisa encontrar, os recursos que você necessita, as oportunidades que estavam esperando por você, tudo isso começa a aparecer, porque o universo responde à ação determinada. E essa ação começa com uma escolha. A decisão de viver com propósito, de não voltar atrás, de ser verdadeiro consigo mesmo, é o que muda o curso de sua vida. O maior desafio não é enfrentar o mundo lá fora, mas sim enfrentar a versão de si mesmo que ainda resiste à mudança. Muitas vezes, o que nos impede de seguir em frente são as velhas crenças limitantes, os medos enraizados e as desculpas que usamos para justificar nossa inação. Porém, a grande transformação ocorre quando você começa a confrontar essas vozes internas com a verdade. É nesse processo de desconstrução do que não te serve mais que você começa a se reconstruir de forma mais forte e mais alinhada com o que realmente importa. A verdadeira transformação é feita na intimidade do seu ser, quando você toma a decisão de não mais adiar o que sabe que precisa ser feito. Não se trata de ser perfeito ou de ter todas as respostas, mas de ser honesto consigo mesmo e de fazer, com coragem, o que é necessário para mudar. Quando você se compromete com esse novo caminho, o mundo começa a te respeitar de forma diferente, porque as pessoas e as situações respondem à energia que você emite. E tudo começa com a coragem de olhar para dentro e de tomar uma decisão que vai além do medo, além da dúvida, além da procrastinação. A mudança verdadeira, aquela que realmente transforma sua vida, não ocorre de um dia para o outro. Ela é construída ao longo do tempo, mas o momento inicial, a virada, é sempre o mais importante. Esse momento é quando você decide com absoluta clareza que não vai mais voltar atrás, que o caminho que você escolheu é o único que importa a partir de agora. Pode ser que as circunstâncias ainda não estejam perfeitas, que você ainda tenha dúvidas, mas quando a decisão é feita, o mundo começa a se alinhar. Cada passo que você dá em direção à sua nova versão, por menor que seja, vai criar um efeito cumulativo. Um impacto que só será percebido de forma plena com o passar do tempo. O segredo é a constância. A mudança começa no silêncio da sua mente, no compromisso que você faz consigo mesmo e que ninguém mais precisa ver ou entender. Não é sobre gritar para o mundo, mas sobre agir com propósito, com determinação, mesmo quando ninguém está olhando. Ao manter esse compromisso, você cria uma nova identidade, um novo padrão, e isso naturalmente começa a atrair o que você verdadeiramente merece. Quando a decisão é verdadeira, a vida te respeita, e as oportunidades começam a surgir de formas inesperadas. O que parecia impossível se torna possível, e tudo começa a mudar, porque você mudou por dentro. Primeiro, o processo de mudança começa sempre dentro de você, e muitas vezes, essa mudança não é visível de imediato. O que o mundo vê é o reflexo do que está acontecendo internamente. Não há necessidade de esperar um sinal externo para agir. O verdadeiro sinal vem de dentro, quando você decide, finalmente, que está pronto para evoluir. Mudanças externas, como novas oportunidades ou transformações na sua vida pessoal e profissional, surgem naturalmente quando você se posiciona de forma verdadeira e comprometida. O segredo está em não esperar pela motivação externa ou por um momento perfeito. A motivação virá como consequência da sua decisão. Quando você se compromete com algo,
As oportunidades começam a aparecer, e o universo, de forma silenciosa, começa a conspirar a seu favor. O caminho será desafiador, mas à medida que você avança com propósito e consistência, começa a perceber que as dificuldades são apenas trampolins para o próximo nível da sua vida. À medida que você se compromete com seu propósito, a jornada se torna mais clara, mas não menos desafiadora. A transformação verdadeira não é uma linha reta, é cheia de altos e baixos, de avanços e retrocessos. Mas o que muda é a sua postura diante disso tudo. Quando você decide seguir em frente, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, você desenvolve a resiliência necessária para não desistir. Cada dificuldade que aparece no caminho é uma oportunidade para se fortalecer, para ajustar sua estratégia e continuar avançando. E é nesse processo que você se torna mais confiante, mais forte e mais preparado para o que está por vir. A vida não vai deixar de testar a sua determinação. Mas quando você já tomou a decisão de não voltar atrás, o teste se torna apenas uma confirmação de que você está no caminho certo. A mudança é gradual, mas, em breve, você começará a perceber que cada passo dado valeu a pena. Quando você finalmente se alinha com o que realmente importa, a sensação é indescritível. Não é sobre alcançar um objetivo externo ou cumprir uma expectativa alheia, mas sobre a paz interna que vem da decisão de ser fiel a si mesmo. O mundo lá fora pode continuar a correr em seu próprio ritmo, mas, quando você escolhe caminhar, com propósito, tudo ao seu redor começa a se alinhar. As distrações diminuem, os relacionamentos se tornam mais autênticos e o próprio ambiente começa a refletir a mudança que ocorreu dentro de você. Você começa a perceber que o verdadeiro poder está na sua capacidade de decidir, de agir e de persistir. Não importa as adversidades, essa clareza e essa paz interna são o que fazem com que você continue avançando, mesmo sem certezas, porque a verdadeira força vem de uma decisão tomada com convicção e confiança no processo. A vida tem uma maneira curiosa de se ajustar quando você finalmente decide mudar. As oportunidades que antes pareciam distantes começam a surgir, e as portas que antes estavam fechadas se abrem. Mas, o mais importante, é que você não está mais esperando que algo aconteça para agir. A mudança que você buscava já está em você. E, quando você age com essa convicção, o mundo começa a se mover a seu favor. As pessoas que você atrai para sua vida, os projetos que começam a dar certo, tudo isso é o reflexo da sua nova postura, da sua nova identidade. Não é sobre buscar aprovação ou tentar agradar a todos. É sobre ser autêntico e confiar em seu próprio caminho. O mundo começa a respeitar a energia que você emite, e isso faz toda a diferença. A transformação que começa silenciosa e interna, com o tempo, se torna visível e impactante, e você percebe que tudo começou com uma decisão feita em um momento de coragem e clareza.